Olá a todos, meu nome é Carlos Emanuel Soares, eu sou biólogo, mestre em biotecnologia e doutor em tecnologias químicas e biológicas pela Universidade de Brasília e hoje vou conversar aqui um pouquinho com vocês. Bom, eu sou nascido e criado em Brasília, Distrito Federal, eu morei a vida inteira aqui, ainda moro aqui no DF. É, eu sempre morei aqui em Samambaia, Taguatinga, que são as cidades, né, a gente chama de cidades satélites aqui, que seriam os bairros do Distrito Federal. E morei com meus pais até ali meados de 2018, que foi quando eu me casei a primeira vez, depois eu saí de casa, eu estava mais ou menos ali no doutorado. E aí, desde então, meus pais, quando houve a pandemia, eles se mudaram para João Pessoa, depois que meus pais se aposentaram, e eu fiquei aqui em Brasília. Então, eu continuo trabalhando aqui e residindo aqui, ainda em Samambaia. Então, estou sempre por aqui no DF. Bom, eu sempre gostei muito da área de biologia, né? Desde que eu era criança, assim, meu pai ele até fala que quando ele me via menino, ele me via cutucando os animais na praia, olhando as plantas, a paisagem, que eu sempre gostava muito de estar ali mexendo com a natureza no modo geral, né? E aí, quando eu entrei ali na época de fazer vestibular, eu queria muito fazer a parte de biologia marinha, mas no DF a gente não tem essa formação. Então, eu acabei optando por fazer ciências biológicas, um pouco, voltando só um pouquinho, antes de mais nada, eu era técnico, me formei em técnico em patologia clínica, que hoje em dia eles chamam de análises clínicas. Então, ali eu já tive um pouco do contato a mais com a área da biologia, né? Então, durante o ensino médio, eu fiz esse curso de análises clínicas. E aí, então, eu acabei meio que considerando, então, ficar por aqui e fazer o curso de ciências biológicas, que eu cursei na Católica, ali no período de 2009 a 2012, que foi quando eu me formei. E aí, neste período, eu acabei me aprofundando muito na área de microbiologia, de biotecnologia, e tive a oportunidade da professora Beatriz Simas, que foi a minha orientadora da graduação e do mestrado. Ela me convidou para fazer o estágio de iniciação científica com ela. Então, eu entrei ali nos laboratórios de biologia proteômica da Católica em 2011, se não me engano, e fiquei com eles até 2012, que foi quando eu me formei. E aí, logo depois, a gente, da minha defesa, da monografia, a professora me convidou para fazer o mestrado, lá na Católica também, em parceria com o Dr. João Ricardo, da Embrapa Agroenergia, aqui de Brasília. E aí a gente mudou um pouco da área de microbiologia de bactérias para a área de microbiologia de leveduras, que foi quando eu comecei a trabalhar com essa parte mais agrícola, né, voltada para a agricultura. E aí eu fiz o meu mestrado na Católica em parceria com a Embrapa Agroenergia e Embrapa Senagem, né, que hoje eles chamam de Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnológicos. E aí desde então nunca mais saí, assim, estou sempre envolvido com a Embrapa. E aí, quando foi em 2015, eu defendi a minha dissertação, é, a gente até recebeu um convite para. A gente recebeu um prêmio, na verdade, né? A gente mandou para um congresso internacional de leveduras, esse trabalho que eu fiz na dissertação de mestrado, e a gente ganhou um prêmio de melhor trabalho à distância em 2016. E aí eu meio que já tinha inserido no doutorado, meu orientador me convidou e então falou, não, vamos continuar o trabalho. Eu fui para o Japão, inclusive, apresentar esse trabalho em 2016. E aí depois voltei, continuei no doutorado, fiz o doutorado, aí fiquei de 2016 a 2020. E aí nessa época eu até brinco que eu falo que eu fiz o doutorado por amor, porque foi um período em que eu não tinha bolsa de estudo. Mas eu trabalhava numa rede de escolas aqui no DF, então eu meio que ficava na escola, na Embrapa Agroenergia, na Embrapa Senagem e lá na UNB, durante o doutorado. E isso foi até 2020, e aí quando aconteceu a pandemia, acho que eu fui um dos primeiros alunos a estrear o modelo de defesa online, né, da UNB, que aí eu defendi em 2020. E aí eu fiquei sem estar envolvido ali por mais ou menos um ano, que foi o período que durou a pandemia ali, mas a gente continuou trabalhando, a gente publicou um artigo em 2021 do doutorado, e aí quando foi em 2022, eu iniciei um pós-doutorado de um ano, lá na Agroenergia, aí eu voltei para, meio que, né, nunca saí ali, e aí voltei para a Agroenergia, fiquei lá um ano, e aí agora, quando foi de 2022 para 2023,
eu conheci o doutor Fábio Bueno, da Embrapa Cerrados, e aí ele me convidou para fazer um outro pós-doutorado, só que lá na Embrapa Cerrados. Então, eu migrei de unidade, mas ainda estou trabalhando em parceria com a Agroenergia, então eu meio que fico lá e cá. E aí agora eu estou nesse momento, né? Estou fazendo um segundo pós-doutorado, e nesse meio período eu desenvolvi uma equipe empreendedora para abrir uma startup. A gente ainda está nesse processo de ideação, estamos construindo. Já participamos de um edital em 2022 e agora estamos tentando participar de outros editais. E essa é meio que a minha carreira resumida, assim. A gente está nesse momento aqui, entre pós-doutorado, tentando abrir uma empresa, participando das revistas como editor. Estamos aí. A viagem para o Japão, assim, para mim foi um dos marcos mais impactantes da minha carreira, assim, porque foi o auge, né? Assim, eu consegui ir para o outro lado do mundo, era uma cultura que eu sempre quis conhecer, e graças à minha pesquisa, e graças à biotecnologia, à biologia, eu consegui chegar lá. E graças a isso também eu já acabei fazendo outras viagens. Hoje eu já conheci alguns outros países da América Latina, fazendo cursos, participando de congressos. Então, mas eu acho que o ponto-chave mesmo foi lá no Japão, que falou assim, não, realmente é isso, eu quero realmente seguir a vida de pesquisador. A minha curiosidade e a minha vontade de fazer a investigar, né, o que a gente não sabia. Eu tenho uma linha de pesquisa que eu gosto muito, que é a área de micro-organismos não convencionais, assim. E tudo que é não convencional na biologia eu gosto muito, isso me atrai muito. Então, toda vez que a gente chega com a proposta de fazer uma pesquisa numa área que não seja convencional, o que eu quero dizer com não convencional? Que não é feita ainda, que não é validada ainda, que ninguém ainda se aprofundou no conhecimento. Então, eu gosto desse desafio, eu gosto de ir lá e mostrar, investigar e quebrar a cabeça e buscar estudar mesmo essas dúvidas do universo, né? Então, basicamente, toda a minha carreira acadêmica foi estudando micro-organismos não convencionais, micro-organismos que não são utilizados na indústria ainda, que não são perfilados, metodologias que não são ainda validadas ou que elas têm um potencial, mas que ainda não chegaram lá para ser comercializada. Então, eu sempre busquei muito o novo e o diferente. Então, eu gosto muito dessa área de não convencional. E o que não é convencional é o que traz futuramente as novas descobertas, né? Então, acho que é isso que me motiva. Eu brinco que eu falo, eu brinco com as pessoas, falo que eu não sou uma pessoa muito tradicional como os estudantes, né, da minha geração, assim. Eu sempre quis ser pesquisador, eu sempre quis trabalhar com ciência. Então, o meu sonho de vida era ter o meu doutorado, porque eu com doutorado eu ia conseguir ser um cientista. Então isso sempre me motivou, assim, desde que eu estava lá na feira de ciências lá da quinta série até a faculdade, isso sempre me foi um objetivo de vida. Então, por isso que eu falo que eu sou muito fora da caixinha, assim, eu sempre soube o que eu quis fazer. Né? Normalmente as pessoas ficam com dúvida, vão se experimentando e comigo foi meio que, não, eu já sei o que eu quero fazer, eu quero ser cientista. Talvez eu não soubesse que eu queria ser biotecnologista, né? Porque, igual eu falei, eu queria fazer biologia marinha, aí depois eu descobri a parte de ecologia, biologia, engenharia ambiental, mas aí a microbiologia meio que falou, não, aqui, ó, essa é a sua praia, vou ficar aqui e tal. Aí acabei ficando pra lá. E aí tô nessa área desde então, assim, né? Eu já passei por tantas áreas, mas no final das contas a microbiologia mesmo, principalmente a microbiologia de industrial e agrícola, né? Porque é um mundo ainda que ele está sendo agora, que ele está sendo bem mais explorado. Já era explorado antes, mas agora que está ganhando força na comunidade, força no mercado, força na indústria. Mas a microbiologia, para mim, ela é um pequeno universo, né? Então, assim, toda vez que eu faço uma placa, eu mexo no microscópio, eu vejo que ali tem um universo que ainda não foi explorado, não foi descoberto, não foi descrito. Então, essa é uma coisa que me atrai muito na minha área de microbiologia e é o que me motiva, né? E eu fico aqui estudando e querendo cada dia mais e é aquela coisa, quanto mais a gente sabe sobre algum determinado micro-organismo, alguma espécie, a gente sabe que ainda falta muito a ser descoberto. Então, a microbiologia, de fato, é a área que mais me chama a atenção e é a minha paixão mesmo. Eu falo que eu dei muita sorte na minha vida,
porque eu tive pais que me apoiaram para estudar desde cedo, né? Meus pais sempre me incentivaram na pesquisa, assim, a seguir a vida acadêmica, que era o que eu queria fazer. Então, eu vim sofrer algum tipo de dificuldade, eu diria mais questão financeira ali durante a pandemia, porque foi quando eu fiquei sem trabalho, fiquei sem projeto. Eu tinha acabado de defender o doutorado, o mundo estava em colapso, então não tinha nem como ir para o laboratório, porque, né, enfim, só estava trabalhando no laboratório que, assim, quem ainda não tinha outra opção, porque todos os meus colegas da época também estavam quase que na mesma situação. Então, entre o finalzinho de 2020 e o início de 2022 foi um período assim que eu fiquei, vamos dizer assim, com mais dificuldade financeira, porque não tinha trabalho. Mas, graças ao universo, assim, a minha família, eu tive pais que me acolheram na pandemia, a gente tinha família ali para estar se apoiando. Então, não me faltou, né, nenhum recurso, me faltou oportunidades de trabalho. Me faltou um pouco de dinheiro na época, mas nada que me deixasse numa situação, assim, triste, né? Mas acho que esse foi o período que eu mais sofri. Eu também falo que o doutorado ele foi um período bem difícil, porque o meu curso ele sofreu um corte de orçamento bem no início do meu curso. Então, basicamente, eu fiz o doutorado todo sem bolsa, né? Eu arquei com todas as despesas do doutorado. Então, a escola que me manteve, na verdade, né? Então, eu fazia o que era para estar focado na vida acadêmica 100%, eu tive que me dividir em três, porque eu tinha que estar no laboratório, tinha que estar, né, assistindo às aulas, tinha que dar aulas, então, ainda tinha toda a vida social, e foi um período muito conturbado, assim, principalmente entre 2016 e 2017, que foi quando eu adoeci por excesso de trabalho, excesso de carga, de tudo que eu vinha fazendo, e fiquei afastado, inclusive tive que me afastar da vida acadêmica por 6 meses para poder cuidar de mim. Aí depois eu falei, não, ok, eu não consigo abraçar o mundo com as pernas, né? Preciso respirar. Mas aí depois desse período ali eu me cuidei, eu fiz todos os tratamentos bonitinhos e aí eu voltei à ativa tranquilo. Eu sempre falo para meus alunos, gente, a vida acadêmica é ótima, mas noites de sono não vai fazer você mais ou menos mestre. Então é uma dica que eu dou para todo mundo que quer seguir vida acadêmica. Deu 5 horas, vai dormir, vai ver um filme, porque não vai fazer diferença você não ficar, não dormir porque você tem que escrever sua tese. Escreve a tese durante o dia, segunda a sexta, sábado de manhã, tenta se organizar, porque no final das contas o doutorado vai chegar, o diploma vai chegar, sabe? Mas a sua vida não. As noites de sono não vão voltar, o tempo com os amigos não vai voltar. Estude, mas viva. Porque não adianta nada você ser um doutor morto, não adianta nada ser um pesquisador morto. Não vai fazer, no final das contas, não vai ter seu trabalho. Então, viva junto com o doutorado. A minha pesquisa em geral, não só neste projeto atual que eu estou trabalhando, ele envolve o desenvolvimento de bioinsumos, né? Então, eu estou inserido nesse mundo agora, esse universo agora. Inclusive, a minha equipe empreendedora, ela está nessa linha de desenvolvimento de bioinsumos. A gente quer trabalhar nessa área, nesse mercado, que é um mercado que vai crescer muito e principalmente utilizando micro-organismos. Então, essa é a minha área atual. Mas eu tenho também parcerias com outros grupos. Eu tenho uma parceria com o professor Isildo, da Universidade Federal do Piauí, né, que inclusive ele é editor também da revista, ele convidou a gente através do grupo, e aí lá a gente faz outros trabalhos estatísticos, trabalha projetos deles da área de gestão ambiental, gestão administrativa, mais correlacionada a essa área. Então, eu acabo fazendo essas pontes e parcerias enquanto eu desenvolvo esse trabalho na Embrapa, né? Mas os demais trabalhos eu vou fazendo sempre que dá. Eu posso falar que desde sempre quem me inspirou muito foram os meus pais, porque meus pais são bastante estudiosos também, né? Então eu sempre acho que tive esse viés de, ok, quero estudar, meus pais são uma inspiração de estudo.
Mas profissional, eu tenho alguns pesquisadores e pesquisadoras que me motivam, assim, que eu estou sempre acompanhando o trabalho deles, meus próprios orientadores do mestrado, do doutorado, e o meu orientador atual também, aprendo muito com eles. E a gente sempre tem, assim, né, o Carl Sagan, Darwin, esses pesquisadores, essas pessoas famosas da área da biologia, né, é, é, tem alguns professores. Eu sempre busco muita inspiração nos professores que eu tive na faculdade. Na minha companheira atual também, é uma inspiração que eu tenho, que é uma pessoa bastante esforçada. Ela tá sempre correndo atrás, sempre me pedindo ajuda e eu ajudo ela. E alguns amigos que são, acho que basicamente todos os meus amigos são da área da biologia, então cada um seguiu ali uma área de ensino, uma área mais acadêmica. Então, eu busco inspiração no meu cotidiano, né? Acho que se tivesse uma resposta correta, seria quem está fazendo parte do meu cotidiano hoje é as minhas inspirações. Então, acho que seria isso. O meu projeto mais imediato no momento é tentar passar no concurso da Embrapa. Estamos esperando esse concurso aí já tem uns 10 anos ou mais. E aí acho que esse é acho que o meu projeto mais imediato é talvez tentar passar, né? Mas não só isso, também como desenvolver a startup, né? A equipe, ela foi muito bem no edital passado. A gente agora está tentando participar do Inova Cerrados aqui no DF, então a gente não sabe ainda se foi aprovado a nossa participação no edital, então a gente ainda está assim ansioso. Mas acho que meus projetos seriam mais esses, assim, tentar me estabilizar na carreira de pesquisa no Brasil. Enquanto isso, eu busco oportunidades também fora do país, bem como também desenvolver a minha própria empresa de pesquisa, assim, que é aquela, né? Enquanto a gente não tem essa habilidade, a gente vai desenvolvendo o nosso. Então, estes são os meus projetos mais imediatos, assim, para os próximos 4 anos. Olha, eu acho que o meu conselho maior é vai viver sua vida. Experimente. Assim como todo cientista tem que fazer uma experiência, as pessoas elas precisam experimentar as coisas na vida. Então, se você está com dúvida de qual faculdade fazer, faz as duas. Escolhe uma. Faz uma primeiro, depois cancela e faz a outra. Você não precisa, não existe uma corrida contra o tempo. Esse acho que é o meu maior conselho. Não existe. Esqueça a corrida contra o tempo. Não é porque você chegou aos 20 anos, 30 anos, que você já tem que ter carro, casa, família, casado, filhos, faculdade, estabilidade. Isso não molda a sua vida, né? Essa corrida contra o tempo, ela não existe. Então, o meu maior conselho é, vai viver a sua própria experiência. Viva o seu mestrado, viva a sua graduação, viva a sua esposa, viva seus filhos, o momento que você estiver vivendo, porque esse é o momento que a gente tem. Né? Então, a vida é a melhor experiência de todas as ciências. Eu tenho um canal no Instagram, @sesmytech, @ses.mytech, que basicamente é um contato direto que eu tenho ali. Eu, eventualmente, às vezes, faço algumas orientações particulares, então, se os alunos, né, de graduação ou mestrado que tenham dificuldade, né, a desenvolver projetos, queiram um auxílio, podem também entrar em contato comigo. Eu faço mentorias, eu acompanho, às vezes, o desenvolvimento do projeto desses alunos. Também tem o meu LinkedIn, que é o site do LinkedIn, Soares CSE, que lá, eventualmente, eu posto algumas coisas sobre a equipe que está se desenvolvendo, os artigos que a gente está publicando, né? Eu tinha, no momento a gente está de férias, né, coletiva, mas eu tenho um grupo de desenvolvimento de pesquisas, de artigos de revisão, que eventualmente a gente publica esses trabalhos, né? Então, quem quiser estar entrando em contato para desenvolver algum projeto, alguma ideia, ou quiser conversar, trocar, né, eu estou à disposição, e estes são os meus canais. Estamos abertos aí. Obrigado a toda a equipe aí da Núcleo, estamos juntos.